Osvaldo. Então, boa tarde a todos. Espero que todos se encontrem bem, estudantes, professores, hoje que estão participando do nosso colóquio. E hoje temos a presença do professor Osvaldo, convidado do professor Adriano. Professor, muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito também um prazer foi conhecer você através dessas interações aí para garantir sua palestra. Hoje conversamos muito, intercambiamos aí editais e coisas aí que foi algo muito, muito bem bacana. E espero que também sua apresentação, sua palestra de hoje contribua, claro, com certeza vai contribuir para nossos estudantes e possamos estabelecer, no caso da pós-graduação de vocês, com nossa pós-graduação, estabelecer esse vínculo de colaboração para futuras pesquisas e coisas, e mais tendo em conta a situação que atualmente hoje estamos atravessando, né? Onde todos devemos nos ajudar e colaborar para que essa parte que tanto nós amamos, que é a pesquisa, a ciência, não pare. Então, eu cedo aqui a palavra para o professor Adriano para fazer oficialmente a apresentação do professor Osvaldo. Professor Adriano. Bom, obrigado, Ramon. Primeiro, agradeço demais aí ao professor Osvaldo por ter aceitado o convite aí de imediato. O professor Osvaldo, nós temos aí feito alguns trabalhos em parceria. Eu participei recentemente de banca de mestrado, defesa de mestrado de aluno dele, e ele está me ajudando também aí em colaboração em outras frentes de trabalho, né? O professor Osvaldo Riedel Ando Júnior. Ele é professor da Universidade Internacional Latino-Americana, UNILA, está lá em Foz do Iguaçu, apesar de a foto ali ser da Cordilheira dos Andes, eu acho, mas ele está lá em Foz do Iguaçu, né? Ele é professor aí tanto do curso de Engenharia de Energias, também do curso de Engenharia Física, além de ser professor permanente do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Computação, e também do programa de pós-graduação interdisciplinar em energia e sustentabilidade, além de ser bolsista de produtividade, etc. Eu vou deixar por aqui essa breve apresentação, passar a palavra para o professor Osvaldo, que eu acho que ele tem outras informações a complementar da apresentação dele, vou deixar ele incumbido dessa etapa também. E obrigado de novo aí, Osvaldo. Oh, imagina. Obrigado, Adriano. Obrigado pelas palavras aí, Ramon. Foi um prazer conhecê-lo, né? Mesmo essa distância, né? É importante a gente ter esses momentos, né? De conversa e diálogo, né? Como eu costumo dizer aqui para o pessoal da universidade, né? A pesquisa não tem fronteiras, né? A gente sempre usou essa palavra e raramente se coloca em prática, né? Tivemos 1000 problemas durante essa pandemia, mas uma das coisas que eu vejo de bom grado é esses momentos, né? Apesar que, para mim, nada substitui presencial, mas é cada vez mais raro a gente conseguir fazer isso. Então, agradeço à Universidade Federal Rural de Pernambuco por me receber nesse momento e espero conseguir fazer um bate-papo aí com vocês, falar um pouquinho do que nós estamos fazendo, né? Que foi o que a gente conversou. De que forma estamos fazendo e como é que a gente está conseguindo, se é que dá para dizer, conseguindo conciliar com a pandemia a continuidade e a sequência, né, dos nossos trabalhos. Okay? Eu vou compartilhar aqui, eu peço só gentilmente que alguém me confirme se vocês estarão enxergando, né? Tá chegando. Beleza. Tá. Vamos ver. Tá aí. Tela aí, tá ótimo aí. Beleza. Sim, sim. Porque, bom, a gente sabe, né? Melhor do que ninguém, que às vezes a gente fica falando com a parede, né? E aí a gente acha que está compartilhando com todo mundo e não está em nada. Então, dentro desse escopo geral, que eu montei aqui, é uma apresentação, é basicamente um overview, né? E falar um pouquinho sobre a parte de Energy Harvest. Tomei essa liberdade de falar, eu acho que muitos dos estudantes talvez não tenham conhecimento, né? Mas então, basicamente, vamos ver se a gente consegue dar um overview geral. Então, a apresentação está dividida entre esses 7 tópicos, né? Nesse tópico inicial, de visão geral, eu vou falar, obviamente, da minha pessoa, uma apresentação geral de quem sou, de onde vim, para onde e como eu fui parar em Foz do Iguaçu, né? Então, um pouco eu acho que é interessante também para a gente poder demonstrar o que a gente tem feito e de que forma a gente tem feito, falar um pouquinho da universidade, bem brevemente, né? Eu acho que é bem interessante que a universidade aqui, em termos de marcos, andamento dela,
e a questão com o campus de vocês aí do Costão de Santo Agostinho tem algumas similaridades, e até com o próprio programa de vocês de engenharia física, né? E aí depois falar um pouquinho do que a gente tem feito, né, em termos de pesquisa dentro dessa temática e outras do grupo de pesquisa, né? Então, fica aí um overview sobre isso, e no final a gente mostrando o que a gente está conseguindo fazer e quais os resultados a gente está alcançando dentro da nossa realidade, certo? Então, falar um pouquinho de mim, antes de mais nada, né? Meu nome é Oswaldo Rideu Júnior, né? Sou professora de ensino superior há cerca de 10 anos, né? Eu iniciei efetivamente como professor de educação exclusiva em 2010, numa universidade particular. Vim parar em Foz do Iguaçu aqui em 2014 e aqui estou na Universidade Federal desde então, né? Mas antes disso também já dei aula em curso técnico, né, tecnológico, dei aula no Senai, no Rio Grande do Sul, e trabalhei em 8 anos como engenheiro, né? Trabalhei tanto na parte de manutenção de máquinas elétricas, como em ensaios de alta tensão em transformadores, né? Peguei aquela época da transição da Areva, Alstom, né? Que teve essa modificação na fábrica de transformadores em Canoas, no Rio Grande do Sul. Atualmente eu trabalho especificamente, né? Não especificamente, mas muito mais vocacionado na parte de Energy Harvest, energias renováveis, né? Que isso foi uma questão que quase foi o alinhamento da minha formação, e qualidade da energia, né? Então, só para fechar a questão de formação, né? Eu me criei no Rio Grande do Sul, sou de Brasília, né? Eu acho que o professor Adriano também é de Brasília, se eu não me engano, né? Fiz toda a minha formação no Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, e depois fui me transferindo e atuando como docente, né? Eu morei 5 anos em Santa Catarina e agora estou há cerca de 8 anos em Foz do Iguaçu, certo? E aí uma das curiosidades aqui que já vem, eu acho que fecha bem com a questão do pessoal da engenharia física, é a minha formação. Normalmente todo mundo segue a mesma linha, né? Toda a pós, mestrado e doutorado, tudo dentro da área de engenharia elétrica, né? Ou numa engenharia mecânica, né? O meu doutorado, ele não é dentro da engenharia elétrica, ele é dentro de uma engenharia materiais, minas, metalurgia, porque na época lá, e até hoje aqui na URGS, as formações voltadas em engenharia na parte de energias renováveis eram no programa da mecânica ou na engenharia de materiais. A engenharia elétrica não tinha praticamente nada nessa área. E aí era uma coisa que eu ambicionava e gostava, até pela foto ali eu já coloco um desenvolvimento que nós fizemos local aqui de um teste de telhas, né, de umas telhas fotovoltaicas, né, junto. Então, a gente fez todo esse direcionamento e o caminhamento da formação vocacionada a isso. Não vou me estender muito, né? Falar um pouquinho, dentro da nossa linha de atuação aqui, dentro da pós-graduação e em termos de pesquisa e desenvolvimento, né, a gente trabalha com a parte de energia, né, vocacionada à parte de energias renováveis, né, e a parte de sustentabilidade energética. E esse até é o nosso grupo de pesquisa em energia e sustentabilidade energética. O pessoal costuma brincar aqui, se vocês forem olhar a pós-graduação, o grupo de pesquisa ele nasceu em 2015 e 2014, logo que eu cheguei aqui, a gente começou, e ele veio evoluindo, e a pós-graduação nasceu em 2019. O nome é muito similar, inclusive, né, da pós-graduação que a gente acabou fazendo aqui e abrindo. Tá? Hoje a gente conta com uma equipe aí com 8 pós-graduandos, 3 de iniciação científica e 9 pesquisadores. Aqui eu já coloquei os números atualizados, mas a gente teve uma redução aí, pessoal, devido à pandemia, de 50% dos estudantes, né? E desses estudantes, hoje, a totalidade deles estão trabalhando à distância, nas suas pesquisas, no desenvolvimento, e a gente teve que fazer algumas adaptações em função disso. Então, aqui, rapidamente, passando da questão da universidade, né? A UNILA é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Como característica, ela tem uma diferença em relação às demais no seu processo de entrada, né? Então, 50% das nossas vagas hoje ela é destinada a estrangeiros. Esses estrangeiros, preferencialmente os latino-americanos. E os outros 50% das vagas são a brasileiros. Caso não haja o preenchimento dessas vagas, elas são remanejadas, né, para ampla concorrência.
A Unila, ela fechou agora, dia 12 de janeiro, 10 anos de existência. Então, a gente está falando de uma universidade bastante nova, né? A gente não tem campus hoje ainda, sede própria, né? A nossa sede está em construção. A gente tem 3 sedes hoje delas, são alugadas, e onde a gente fica é dentro do PTI, que é o Parque Tecnológico Itaipu, as engenharias, né? O Parque Tecnológico Itaipu, para ficar mais claro, fica dentro da hidrelétrica de Itaipu, tá? Dentro da barreira ali da unidade hidrelétrica, ela tem uma área de pesquisa e desenvolvimento. Lá dentro tem uma universidade estadual, a UNILA, e mais os laboratórios de pesquisa de Itaipu, né, que é da fundação. E nós ficamos integrados nesse campo. Então, falando um pouquinho da história da UNILA e da nossa pós-graduação, que é onde eu faço parte, a gente iniciou os trabalhos, né, digamos, a aprovação foi em maio agora de 2019. A gente aprovou em maio de 2019 a primeira pós-graduação, o primeiro doutorado da UNILA e o primeiro pós na área de energia, né? Antes a gente tinha da área de engenharias apenas a pós-graduação em engenharia civil, tá? Um mestrado em engenharia civil. E para a gente mostrar só um pouquinho da nossa realidade, a gente abriu as primeiras turmas, aqui tem à minha direita, né? A gente fez a chamada em outubro. Então, outubro de 2019, praticamente a gente nasceu dentro da pandemia, né? Então, a gente fez a entrada no final do ano, a gente conseguiu fazer uma ou duas disciplinas de final de ano para dar início, e aí a gente entrou no meio da pandemia, que a gente está fechado a universidade desde o dia 18 de março de 2020. Né? Então, para mostrar só um pouco nossa história aqui, a primeira bolsa de pós-doutorado da universidade que a gente teve foi início do ano de 2019, né, com a Samara. Por coincidência, fui eu que estava orientando ela. A Samara também já acabou saindo. E a gente teve a primeira seleção de projetos de inovação também em meados de 2019. O que eu quero colocar isso é muito mais para demonstrar que é bem recente as nossas questões, né? Então, a gente começando. E agora veio a pandemia, a gente teve toda a paralisação, né, da universidade, e aí a gente teve alguma retomada de algumas atividades, né? O que estamos fazendo, como vamos fazer. Então, a gente teve a retomada agora, né? A gente teve no final do ano passado, a gente teve um processo de seleção de um hackathon interno, que foi apoiado pela Fundação do Estado do Paraná, né, em parceria com o Senai, e a gente começou a realizar alguns trabalhos, que é essa notícia anterior. A apresentação dos trabalhos de iniciação científica foi retomada, né, do ano de 2020, e a cerimônia e as apresentações foram realizadas de forma virtual no mês passado, agora em 2020, né, em 2021, perdão. E a nossa retomada de aulas foi dada agora em fevereiro desse ano, né? Na verdade, essa semana nós estamos finalizando o primeiro semestre, o equivalente ao primeiro semestre de 2020, né? E aí, a nossa pós-graduação, que foi aprovada em maio de 2019, a gente conseguiu fazer a aula inaugural e virtual, a gente acabou, agora, dia 18 de maio, né? Então, só para a gente ter um horizonte e uma noção de um todo do nosso situacional local aqui. Falando propriamente do assunto, né, Energy Harvest. Então, como inicialmente eu sempre gosto de pegar e colocar essa questão, o que é Energy Harvest, né? Existe uma série de muitas pessoas conhecem eficiência energética, qualidade, energias renováveis, mas o termo Energy Harvest é pouco falado, pelo menos no cenário nacional, né? Então, o que se trata? Na verdade, ele poderia ser visto como uma forma de promover eficiência energética. Por quê? Energy Harvest, por definição, é um processo, um sistema que captura energia residual ou perdas do processo que seriam perdidas ou desperdiçadas, como calor, luz, som, vibração, movimento. Então, vamos só contextualizar isso. Que forma? As formas são as mais diversas possíveis e a que nós utilizamos já usualmente para fontes de geração, certo? Mais adiante a gente vai abordar essa questão e elucidar alguns pontos, né, com alguns exemplos de analogia. Mas eu não estou dizendo aqui
que a gente não vai seguir as regras de eficiência, a gente vai continuar seguindo. A gente vai ter o nosso processo, a gente vai trabalhar com ele de forma que ele seja da melhor forma possível, ter a melhor eficiência. A posteriori, vamos trabalhar com sistemas de cogeração, mas nós sabemos que todo e qualquer processo ou produto, ao final, vai ter um percentual de perdas, certo? Então, nesse momento, que quando você já fez a otimização do teu sistema e trabalhando ele com o melhor rendimento, ainda assim você vai ter uma parcela de perdas. Então, você entra com esse processo que a gente chama de Energy Harvest, onde você vislumbra formas de capturar e aproveitar essa energia, né, essas perdas desse sistema, ou essa energia residual existente no local, para gerar, para aproveitar parte dessa energia para alimentar um sensor, um sistema de baixo consumo, certo? Então, aqui eu fiz um mapeamento, né? Quais as formas que eu posso captar energia residual? Né? Então, tem algumas aplicações em cima daquilo, né? Solar, térmico, radiofrequência e movimento. E aí, abaixo, tem as formas que eu poderia aproveitar, né? Essa energia. Então, assim, por exemplo, energia solar já vem de cara na mente da gente, né? Fotovoltaica. Obviamente, a gente tem outras formas de aproveitar a energia solar, né? Aqui ele está mais vocacionado à questão de sensores, né? Mas quando a gente fala em energia solar, a gente poderia dividir ela em 3 partes, né? Antes que o Adriano brigue comigo, os colegas da parte térmica, né? Então, a gente tem a parte de energia fotovoltaica, a energia solar térmica e uma terceira que é a parte de iluminação, né? Eu acho que a gente, às vezes, esquece da principal e é a forma mais antiga utilizada, né? Então, a gente também pode utilizar dessas 3 formas para promover a eficiência energética. Isso, o pessoal da arquitetura aqui tem alguns estudos de sistema de iluminação passiva, que eles chamam, né? Utilizando sistemas tubulares, prismáticos, enfim, uma série de outras questões, que eles estão otimizando o consumo de iluminação, né? Iluminação artificial através dessas técnicas, né? Em arquiteturas, arquiteturas que promovem a eficiência energética, né? Que é mais chamado hoje de NZEB, né? Que é o consumo zero. A gente tem alguma coisa. A questão térmica, a gente pode trabalhar com efeito Seebeck, né? Ou também chamado como termoeletricidade, né? Na verdade, a parte da termoeletricidade, ela é mais conhecida com o efeito Peltier, né? Pessoal que gosta aí de uma adega de vinho, na maioria delas, dos refrigeradores de estado sólido, estão utilizando os sistemas Peltier, né? Que é o efeito reverso, justamente do Seebeck, que é um princípio da termoeletricidade aí. Então, radiofrequência, hoje tem se falado, a gente pode usar a parte de eletromagnetismo, né? Radiofrequência, mecânico, eletrostática e piezoelétrico. E também hoje tem se falado, dentro dessas, né, que se envolve RF, muito se chama de whitetricity, né? Que seja a transferência de energia sem contato elétrico, né? A aplicação seria similar ao que é hoje os carregadores da Samsung, né? Mas ele é um complemento indutivo, né? Mas hoje já temos alguns carregadores para transferência por RF, né? Se eu não me engano, alguma coisa em termos de pesquisa para dar uma aplicação diferente na parte de biomedicina, marca-passo, né? Para transferência de energia, já tem alguns estudos nesse sentido. Aí sempre surge aquela questão, a gente mostra aqui um universo de que forma que a gente pode aproveitar essas energias que a gente encontra no meio, né? Quais as formas, os princípios que nós utilizamos, e aí vem aquela pergunta clássica que é: quanto eu consigo obter de energia para cada tipo de sistema, né? Então, aqui tem um pequeno gráfico, né, demonstrativo. Obviamente, esses valores variam muito, e a limitação dessas potências que a gente consegue, desde 6 nanowatts até 10 watts, ela varia muito em função do quê? Da tecnologia que a gente tem. E quando a gente fala em tecnologia, um dos grandes entraves que a gente tem nessa questão é o desenvolvimento de novos materiais, né? Perdão, deixa eu voltar aqui. Certo? Então, aqui eu cito alguns exemplos, né, de mini painel fotovoltaico, está aqui sem 1 microwatt. Hoje a gente já consegue valores bem maiores disso, inclusive
né, dentro da eletrônica orgânica, né, que são os painéis de terceira geração, se a gente for falar os OPV, eu acho que muitos de vocês já devem ter visto, ouvido falar de módulos fotovoltaicos transparentes, né, ou semi-transparentes e flexíveis, né? Esses painéis hoje têm linha de estudo para a utilização dele para aproveitamento de iluminação indoor, ou seja, você ter um painel desse para aproveitar a energia luminosa dentro da sua casa que você não aproveita para alimentar sensores, interruptores e uma série de outras coisas que nós temos dentro do ambiente, né? Se a gente pensar hoje numa residência, a gente tem um consumo stand-by razoável. Isso pode abordar um pouquinho mais adiante e contextualiza. Quais os benefícios, né, quando a gente trabalha com essa tecnologia? Vamos falar do lado bom e depois do lado ruim. O lado bom é baixa manutenção ou sem manutenção, né? A gente hoje, a ideia justamente desses sistemas é ele se tornar autônomo, então a gente evitar a substituição de bateria ou reposição, né? Se a gente tem um controle remoto em casa, a cada período de tempo a gente precisa trocar a bateria. Se eu tenho um sistema que nele eu tenho um sistema de geração que permite eu gerar energia no próprio local consumidor, essa é a intenção e essa é a principal aplicação hoje que a gente fala de Energy Harvest, que ele vai permitir alimentar teu banco de baterias. E assim tu não vai precisar ter a manutenção e troca deles, né? Então, a troca desse sensor é a cada período. Vamos dizer, a bateria, durabilidade de 5 anos, né? De 5 a 10 anos, dependendo do tipo, você vai fazer a troca do sensor e não da bateria, né? A reposição. Então, você reduz o seu tempo. É uma tecnologia sustentável. A ideia é que você trabalhe com isso de forma que tu consiga aumentar a durabilidade, utilizar equipamentos que você consiga fazer a reciclagem, né? Ou reaproveitamento delas, que hoje, principalmente das baterias, né? Quando a gente fala em tecnologia sustentável, hoje dos gargalos é a bateria, né? Quando a gente fala. Mas tem bastante estudo sobre isso, de trabalho de reciclagem, e também tem um trabalho muito grande de reclassificação e reutilização, seguindo o conceito 5R de bateria. Então, podemos considerar que é uma tecnologia, né? A ampla e diversificada aplicabilidade. Então, hoje, sensores, a parte de telecomunicações, ela está inserida no nosso dia a dia, na vida de todo mundo. Então, a diversidade de aplicações que a gente pode ter desse tipo de sistema é gigante, né? Eu vou falar algumas aqui, eu poderia listar e com certeza não chegaria nem perto da totalidade que poderia. Um exemplo que a gente acabou no meio da pandemia pensando foi de sistemas Smart Health, né? Ou medicina inteligente. Hoje, por exemplo, pessoal da terceira idade, a gente poderia ter um sistema autônomo para monitoramento de sinais vitais, né? Monitoramento de queda, monitoramento de frequência cardíaca, etc. Hoje, os Smart Band, os Smartwatch, os Smart Band já fazem boa parte disso, né? Mas eles não são utilizados por essa questão de monitoramento, né? E eles precisam ser recarregados. Então, a gente poderia incorporar essa unidade de Energy Harvesting dentro desses Smart Bands, né, os Smartwatch, tornar eles autônomos, ou seja, sem a necessidade de recarregar, aproveitando as energias do próprio ambiente, e a partir daí, além disso, fazer um Big Data, né, e trabalhar com essa questão de processamento para melhoria da qualidade da vida e prevenção na parte de medicina inteligente. Só para citar um exemplo. E isso, obviamente, está totalmente focacionado e alinhado com a questão de sustentabilidade energética que hoje o MCTIC tem dentro das suas diretrizes, né, governamentais, e também os objetivos da ODS e da Agenda 2030, né, que o Brasil assinou, apesar de a gente não ver grandes avanços nesse sentido, mas nós, como pesquisa e como desenvolvimento, podemos atuar dentro disso, né? Temos essa liberdade. Então, para que serve? Então, aqui eu vou dar alguns exemplos de aplicação, né? Dispositivos ou self-powered, né? E aqui é justamente eu peguei a questão do marca-passo, né? Então, ele mostra justamente aqui a transferência, né? Por acoplamento eletroindutivo, né?
A gente tem a utilização de bobina, então a gente poderia recarregar, e o próprio coração ali, ele poderia ter um white tank, né? Um sistema que pegaria, ou por deformação plástica, né? Ele poderia tanto operar como dar um impulso ou utilizar para ser recarregado. Aqui, nesse caso, ele fez um marca-passo, né? A ideia do marca-passo, e que a questão do recarregamento das bobinas, das baterias internas, seja por esse acoplamento indutivo, né? Outro exemplo aqui embaixo, que já são comerciais, é um relógio da Sixen e da Seiko, que ele não possui troca de baterias, né? Ele tem dentro dele um sistema termoelétrico baseado no efeito Seebeck, né? Então, o efeito Seebeck, para quem não sabe, ele transforma um gradiente de temperatura numa diferença de potencial. Então, ele utiliza a diferença de temperatura do relógio com a superfície do corpo, né? No caso do pulso da pessoa, para recarregar a bateria do relógio. Então, é dito que ele tem uma bateria vitalícia e não é necessário dar corda nem substituição. Esse mesmo princípio de funcionamento desse relógio, que hoje é comercial, poderia ser aplicado, por exemplo, aos Smart Health ou Smart Bands, né? Obviamente, tem que fazer uma análise de quanto a gente conseguiria gerar para isso, mas o princípio de funcionamento já é existente e aplicável. Outro sistema é justamente o sistema de recovery ou storage energy. Então, muita gente está estudando possibilidades de aplicação junto ao corpo, né, do corpo humano, para aproveitar, para gerar energia. Então, aqui ele fez um protótipo, né? Esse protótipo ele utiliza de engrenagem e tudo. É para pesquisa, ainda está longe de se tornar um produto, né? Mas ele utiliza a ideia de roda de inércia, né, em um gerador, para que a cada movimento de caminhada, né, de flexão dos joelhos, você consiga gerar energia que ela vai sendo utilizada. Aqui, especificamente, a ideia foi demonstrar, mas mostra que o simples ato de caminhar das articulações, a gente já poderia aproveitar a energia, né? Recuperar parte da energia para algum uso. Então, de uma forma geral, a gente consegue ter um mapeamento do que a gente poderia fazer em termos de pesquisa e desenvolvimento. É uma área que tem muito ainda a crescer e muito ainda a se desenvolver. E quando eu falo em desenvolver e crescer, tanto na parte de aplicação, como na parte de desenvolvimento de algoritmos, como na parte de computação aplicada com aplicativos, e principalmente, um dos maiores gargalos hoje é materiais. A gente precisa de novos materiais, novos sistemas, com novas geometrias, né, que possam ser mais adequados à aplicação em questão e com melhores eficiências, né? Então, esse é o grande tristeza, né, quando a gente fala. Vamos falar um pouquinho mais de termoeletricidade hoje, né? Parece muito interessante, muito legal, mas ela tem uma grande desvantagem, que é a eficiência dos sistemas, né? Hoje, com os materiais convencionais, a eficiência dele é de 3% a 7%. É muito baixo, né? Então, como fonte de energia principal, né, a não ser para uma aplicação especial, ela não se torna viável. Tá? Então, eu considero esse tema, acima de tudo, ele multidisciplinar. A gente não consegue desenvolver e evoluir muito nesse ramo de pesquisa se a gente não envolver várias competências dentro da engenharia, né? E dentro delas, né, eu destaco algumas aqui listadas, e obviamente a engenharia física, que é uma engenharia nova, que envolve conhecimentos aí, que vocês têm bastante base de física, né, mecânica também e eletrônica, vocês têm um grande potencial de pesquisa para quem vier a se interessar de atuar nessa área. Então, dentro desse segmento. E essa aqui na figura ao lado, à minha direita, a gente tem algumas áreas que a gente pode atuar dentro de algumas questões, né? Baterias, novos tipos de baterias, né? A gente está falando de ações químicas, bateria de lítio, bateria de sódio, hoje se fala bastante, principalmente para veículos. Aqui em Foz do Iguaçu, o pessoal do Itaipu tem alguns desenvolvimentos, né, com uma empresa da Suíça, né, no uso e desenvolvimento desse tipo de bateria para uso veicular. Supercapacitores, né, que estão vindo, principalmente quando a gente trabalha em sensores. Hoje não se fala mais em uso de baterias, né? Está todo mundo indo para o lado de capacitores, né? Principalmente capacitores planos ou
ou a possibilidade de utilização de supercapacitores impressos, né, em substituição a baterias, né, e até por isso que eu comentei anteriormente, não ter a reposição, e sim a troca de sensor. E entre outras aplicações, aqui destaco a parte de low energy, né, que é a parte de iluminação e ambiente indoor. Isso a gente vou discutir aqui um pouquinho mais adiante e mostrar. Então, de uma forma geral, quando a gente fala de Energy Harvest, a gente pode aplicar em toda e qualquer parte, né? A ideia desse slide aqui é justamente a gente mostrar, né, as possibilidades de aplicação pensando numa pessoa correndo ou praticando um esporte, né? Então, essa figura tem essa finalidade, né, de mostrar, por exemplo, no relógio, a gente tem, né, no smartwatch ou no smartphone, a gente teria a possibilidade de ter uma bateria, né, ou a parte de termoeletricidade que a gente mostrou, né, para gerar energia ali no próprio lugar. O boné seria nada mais do que uma célula fotovoltaica flexível, que é justamente essas questões aí que a gente está trabalhando de células de terceira geração. A tatuagem que ele propôs, né, seria uma antena e um sensor, né, de um smart tattoo, eles falam. A roupa seria baseada no efeito de triboeletricidade, né, ou eletrificação por atrito, onde a própria roupa, o tecido iria gerar eletricidade, né. Os exemplos da articulação, tanto de cotovelo como joelho, está utilizando os pesos elétricos, né, que é uma transformação de deformação em sinal de eletricidade. Aí ele coloca, entre outras coisas, né, nas meias por atrito, e o tênis, né, também pode ser peso elétrico, né. Hoje, a parte de peso e eletricidade, a gente já tem danceterias, tem alguns trabalhos de utilização em rodovias, se eu não me engano, em Portugal também, tá? E aqui uma outra figura para ilustrar, não só quando a gente está em movimento, né, como a gente está com atividades do dia a dia, e inclusive dormindo, a gente teria potencial para aproveitamento de energia, tá? Então, aqui eles colocam, inclusive, a figurinha ali, um bonequinho. O meu mouse não está aparecendo, né? Então, não sei se vocês estão enxergando. Aqui é uma figurinha de um bonequinho em repouso. A gente, através da pressão do corpo sobre a estrutura, a gente conseguia, através da piezoeletricidade, ainda aproveitar ou gerar parte de energia, tá? Então, basicamente, a ideia aqui era de demonstrar que qualquer aplicação tem um potencial local de utilização para a captação de energia. Agora, a questão é se nós temos materiais adequados para isso e se hoje temos tecnologia suficiente para que ela seja uma realidade ou seja viável, que é a palavra do engenheiro, né? A gente sabe que tudo a gente pode fazer, muita coisa, mas a gente também tem que ver aquilo que é viável, né? Então, essa é a intenção. Dentro da aplicação de pequenos sinais, eu gostaria de aqui exemplificar algumas para mostrar para vocês que alguns protótipos, alguns materiais que a gente tem, que alguns deles às vezes utilizam mesclado, né? Que aqui é o exemplo. Na minha esquerda, a gente tem um protótipo que foi desenvolvido, que a ideia é colocar uma célula de energia dentro do tênis, né? Ou seja, a gente pode gerar no próprio tênis energia, e ele fez um gerador híbrido, né? Ele tem a parte de triboeletricidade, um nanogerador, e também tem a parte eletromagnética, né? Ou seja, ele tem dentro uma parte móvel, onde ele utiliza um ímã e um acoplamento de bobinas, e pelo ato de caminhar, esse ímã interno, né, representado, ele vai se deslocando e gera uma variação de fluxo. Gerando a variação de fluxo, tem uma tensão induzida, né? E aí ele faz toda a questão de captura. Aqui, à minha direita, a gente tem um exemplo também de aproveitamento de articulação, só que esse é um outro sistema, né, aproveitando de outra forma, né, já tem um contato elétrico, né, pela deformação, para gerar a deformação do material. E esse é o terceiro, é um protótipo que fizeram de uma pulseira, né, com acoplamento eletromagnético, ou seja, a pulseira em si, ela é toda composta de uma bobina, né, toda ao redor dela, e dentro do corpo interno, do duto interno, colocou-se esferas, né, de material eletromagnético. Então, ao caminhar, você vai balançando o pulso, e automaticamente essa esfera, ou material eletromagnético interno, vai se deslocando, gerando a variação de fluxo, e automaticamente induzindo uma tensão, né, nos terminais da bobina. Esse sistema, eu não coloquei aqui os gráficos, mas
esses sistemas é o mesmo princípio de funcionamento hoje das máquinas elétricas, né? É um princípio elementar, e você consegue valores de potencial de potência bem elevados com pequenos sistemas. Outras formas aqui. Aqui eu já peguei especificamente sobre triboeletricidade, né? E termoeletricidade. Então, aqui eu tenho um exemplo de um protótipo de relógio, né? Aqui é um dissipador, no caso. O material termoelétrico está abaixo e a face quente seria o próprio pulso da pessoa, né? Aqui é um protótipo, que, se eu não me engano, é da Universidade do Minho, tá? Que utiliza também um material termoelétrico, um protótipo, uma pulseira, né? E aí eles fizeram para alimentar o quê? Um oxímetro. Então, só que é um oxímetro de dedo, né? Então, tem algumas aplicações. E aqui é o próprio tecido, né? Que é capaz de gerar essa eletricidade, que é um trabalho utilizando nanotubos, né? Que hoje tem bastante desenvolvimento. Algumas aplicações maiores e um pouco diferentes em termos de potencial, né? Aqui eu vou falar um pouquinho especificamente de termoeletricidade, né? E aqui à esquerda um outro exemplo de triboeletricidade, né? Por atrito. Então, uma das aplicações aeroespacial ou aeronáutica que se tem um grande potencial é que a gente pensar na utilização em turbinas, né? Então, para mostrar isso, eu peguei aqui um gráfico, uma foto, uma figura, onde demonstra as temperaturas, né, da turbina. 40 a 97 na entrada, e na saída, na parede externa ali, a gente tem de 315 a 650 graus, né? Lembrando que a massa de ar é extremamente gelada na superfície, né? Em voo, né? Então, a gente poderia aproveitar. Por que eu falo isso? Uma das maiores aplicações, e é utilizado hoje, é na parte aeroespacial, né? Aqui a gente tem a sonda Voyager, né? E um RTG, né? Que é um radioisótopo, né? Gerador. E esse é termoelétrico gerador. Então, esse gerador, ele utiliza o princípio da termoeletricidade para gerar energia no espaço, né? Como esse aqui também. Os termogeradores estão nessas aletas aqui, externas, né? Para alimentar. E aí tem alguns outros estudos, né? Que pessoas fizeram pensando em aplicação em lugar que não tinha eletricidade, na utilização em fogões a lenhas, né? Para aproveitar o calor residual da chaminé, né? Para gerar uma tensão, um valor de potência para aproveitar no local. E aqui tem um protótipo, esse daqui, para utilização em escapamento de veículos, né? Aqui é uma realidade hoje, né? Ainda tem um custo elevado, mas por que ele é utilizado e pensado em aeronáutica, aeroespacial? Porque apesar de ele ter um rendimento baixo, isso falando dos materiais atuais, eles têm uma boa relação watt por quilo. Então, ele acaba compensando e sendo atrativo para esses usos especiais. Outras possibilidades, pensando em aproveitamento da energia no local e algumas coisas exóticas, aqui eu peguei alguns detalhes aqui, mais para ilustração, para mostrar isso, né? O primeiro superior aqui à esquerda, a gente tem uma turbina da Lucid Energy, né? É uma turbina para aproveitamento hidrelétrico, né? Só que ela não é convencional, que a gente coloca num rio ou numa barragem, não. Essa turbina ela já é comercial, ela já está instalada nos Estados Unidos, se não me engano é 2 mega, perdoe se eu errar, né? E elas são colocadas dentro das adutoras de fornecimento de água da cidade. Então, assim, eu tive que aprender um pouquinho sobre sistema de abastecimento de água para me compreender como é que funciona. Hoje, aqui no estado ou no Brasil, se utiliza válvulas de alívio de pressão, né? Ou seja, o sistema hoje ele é unidirecional, né? A água sai dos reservatórios e vão para as residências. E precisa ter uma pressão mínima, 10 metros por coluna d'água. E, obviamente, com o sistema, a gente chega em certos bairros e localizações mais próximas, que a pressão ela é muito maior do que precisa chegar, que é a contratada. E, nesse momento, o que é utilizado? É utilizado as válvulas de alívio de pressão. Ou seja, essa energia é dissipada para que ela chegue no consumidor final dentro dos padrões estabelecidos. Então, esse pessoal desenvolveu essa turbina, é uma turbina que tu coloca dentro da tubulação, e ao invés de tu gastar energia, dissipar essa energia, essa pressão, né,
para redução para ir para certos bairros, ela é convertida em energia elétrica. Então, essas turbinas, além de elas geram energia, e essa geração de energia ela é propiciada por uma energia que ia ser dissipada, ela não ia ser aproveitada, né, pelas válvulas de alívio de pressão. Então, ela serve como elemento de controle para controlar a pressão nos pontos de abastecimento ao longo da adutora, né? Então, chega na principal e eles vão gerando energia ali e dissipando energia em função da necessidade do controle de pressão. Ele é um sistema secundário. O sistema principal é o fornecimento de água com pressão adequada. E para fazer o ajuste, eles utilizam essas turbinas. Eles têm cerca de 3 ou 4 turbinas dessa em série. Eles têm uma micro-unidade geradora embaixo da cidade, onde eles fazem isso. Aqui, se eu não me engano, eu esqueci o nome da localização, na Alemanha ou na Holanda, agora não lembro, que é uma danceteria onde esse piso que a gente está vendo iluminado, ele é todo piso elétrico, e as pessoas, ao dançarem, né, ela gera uma deformação plástica no piso e gera eletricidade. Então, ela é indicada nesse painel aqui no formato de bateria. Então, ela é uma danceteria temática onde as pessoas geram a sua própria energia do estabelecimento. Outra questão de reaproveitamento, e aqui é muito mais naquela questão de aproveitar a energia que existe no local, né? E quando a gente fala em energia renovável, é vento, sol, etc. E aqui tem uma proposta no Vale, né? Da incorporação de aerogeradores na estrutura de uma ponte, né? Aqui, para gerar. E aqui embaixo a gente tem as roletas do metrô, né? Roleta do metrô, todo mundo tem que passar, tem que ter o controle. Então, no metrô de Tóquio, o pessoal fez um trabalho onde tem um flywheel lá dentro, uma roda de inércia, né? Obviamente, a pessoa tem que ter um esforço para passar ali. Então, o que eles fizeram? Cada vez que a pessoa passa ali, ela movimenta, né? Dá um terço de volta naquele flywheel, e essa roda fica em movimento. E eles acoplaram nessa roda interna um gerador. E aí, com o volume de pessoas que passam dentro do metrô de Tóquio, eles chegaram à conclusão que é possível alimentar toda a estação simplesmente por esse movimento gerado das pessoas passando pela catraca, né? Então, a estação consegue ser autossuficiente em geração em função do seu movimento ali, gerado pelas pessoas passando na catraca. Portugal, alguma coisa, Curitiba tem um estudo para ser colocado, que é as rodovias fotovoltaicas, né? Então, a gente tem grandes extensões e aproveitar o próprio piso da rodovia, né, ou da ciclovia, como um elemento para gerar energia. Tá? Então, esse é um trabalho que já existe, né, do pessoal estar fazendo essa incorporação. Tem uma série de desvantagens, né, a questão da resina, desgaste, aderência, mas hoje já é um produto que tem comercial dessas células para ciclovias e rodovias. Portugal, se eu não me engano, tem uma rodovia. E aí eu busquei um sexto elemento que é atípico e justamente com a ideia de mostrar assim da gente não fechar o pensamento que não é possível. Tem gente estudando, para quem não conhece esse peixinho, a enguia elétrica, né, de captar a descarga elétrica de enguia para gerar energia, né? Isso aí tem um grupo de pessoas estudando que tentar aproveitar isso, a descarga elétrica da enguia para gerar energia, né? Isso me remete, eu coloquei essa foto muito mais para me lembrar de um caso que o pessoal tinha um estudo em Rio Grande, no porto de Rio Grande, que eles tinham que dragar, devido à variação da maré, eles tinham que dragar o canal para a entrada dos navios de grande porte 2 vezes por ano. Isso aí é uma quantidade muito grande de lodo do canal. E aí eles aprovaram o projeto P&D, até foi dentro do setor elétrico, para a transformação daquele lodo lá em material para utilização na agricultura. Eu esqueci o nome, adubo, de forma geral, adubo, mas eu esqueci o termo técnico, perdoe. Se alguém lembrar, por favor, compartilhe depois. E aí o pessoal dentro do laboratório fazendo as análises, as técnicas de laboratório, de química, elas estavam reclamando que estavam tomando choque. Em resumo da ópera, o pessoal foi verificar e descobriu realmente que havia uma corrente elétrica circulando dentro, e aí eles foram analisar e descobriram um tal do micróbio elétrico. E a partir disso, um projeto que foi feito voltado à compostagem, acho que esse é o termo,
né, que era aproveitamento desse resíduo para uso na agricultura como adubo, né, ele virou um trabalho para transformação numa usina de geração de energia. E eles construíram lá, no Porto, uma unidade de geração a partir desse micróbio elétrico, né? Como se fosse uma grande bateria. Os detalhes maiores eu não tenho, mas inclusive isso é uma reportagem no Jornal Nacional Jornal Nacional sobre essa unidade de geração. Então, aqui só para mostrar a questão do carro da termoeletricidade, né? A gente tem um exemplo que mesmo com um sistema que a gente tem aí de baixo rendimento de termoeletricidade de 5% a 7%, a gente consegue ainda ter acréscimo de rendimento considerável dentro de um carro a combustão, né? Então, aqui a gente tem um mapeamento todo por o produto energético da combustão, quanto deles é gasto, né? Ou por perdas, né? Por gases queimados saídos pela exaustão e por sistema de refrigeração. E quanto disso, né? Se a gente pudesse pegar disso e converter isso em termos do rendimento atual de 5%, quanto disso impactaria no acréscimo de rendimento hoje no motor convencional, que varia de 20 a 27, né? Então, a gente chegaria num acréscimo aí em torno de 8%, 9%. E aqui eu mostro um desenvolvimento que foi feito, né, de um termogerador para um caminhão. E aí a gente tem as grandezas de potência, né, que foram conseguidas, né, 500 watts no gerador, operando, obviamente, a 600 graus, tá? Um gradiente até 600 graus de temperatura limite, e o peso dele, né? Então, a gente teria um gerador de 500 watts com um peso de 10,5, né? Hoje, se a gente for pegar módulo fotovoltaico, ele tem um peso maior que isso, com essa potência, né? Então, aqui falando um pouquinho do que a gente faz, né, aqui dentro do grupo, dentro da universidade, e onde é que a gente está atuando. A gente tem uma limitação de infraestrutura, então a gente não consegue ainda desenvolver materiais, né? Então, a gente trabalha com a questão muito mais vocacionada a desenvolvimento. A gente faz a aquisição dos materiais, né? E faz desenvolvimento voltado a aplicações dele em certos usos especiais. Então, essa é a nossa atuação, muito mais vocacionada à questão de desenvolvimento e inovação que a gente vem atuando. Dentro disso, eu vou mostrar algumas coisas que nós vínhamos fazendo, né? E o que nós estamos fazendo hoje. Então, dentro dessas questões, a gente tinha um trabalho, isso aqui, que a gente começou sobre uma boia de sinalização. Essa boia de sinalização é uma realidade, né, para nós aqui, pela questão do lago, né, de Itaipu, né? Tem toda a questão da fronteira, o lago de Itaipu faz a divisa entre Paraguai e Brasil. Então, uma das formas que poderia utilização era utilizar essa boia também como um gerador. E aqui a proposta que tem demonstrado é um geradorzinho, né? Onde seria um gerador linear, ele estaria acoplado no fundo, e pelo deslocamento, né, pela ondulação do mar ou do lago, né, a gente faria o deslocamento e poderia gerar. Então, na própria ancoração dele, a gente teria o gerador. Obviamente, tem outras formas. Essa foi a proposta que a gente tinha feito de modelação, né, utilizando esse deslocamento. Apesar de ser um lago, e se algumas pessoas conhecem, acham que ele parece muito calmo, existem ondulações maiores de 3 metros desse lago, que a profundidade dele, pontos dizem que chega a 180, né? Mas facilmente encontra a profundidade de 80 metros aqui, só para efeitos. O trabalho que a gente fez com um aluno de iniciação científica foi essa questão de utilização, né, de piezoeletricidade, né? Esse aqui foi o trabalho do Marcos Coelho. A gente começou isso lá em Santa Catarina, né? Com ele, de fazer uma iniciação científica, de colocar sensores piezoelétricos num tênis e verificar quanto a gente conseguiria. E esse trabalho a gente usou aqueles piezoelétricos convencionais mesmo, não um piezoelétrico especial para a parte de Energy Harvest. Esses piezoelétricos, hoje, cada um deles deve estar na casa de $100, $150. A gente usa o piezoelétrico que a gente usa em instrumentação mesmo, né? Alto-falante, etc. Outras aplicações. E a gente fez esse protótipo. A partir daí, ele recebeu um convite para participar e ingressar na URGS, né? Aí ele fez na elétrica
e ele desenvolveu lá, tanto no mestrado e no doutorado deles, trabalhos correlacionados a esse que ele começou, né? Se eu não me engano, no doutorado ele já fez uma aplicação voltada a rodovias, né? Foi instalada até numa praça de pedágio. Aqui tem um outro trabalho que a gente fez, justamente envolvendo, isso em Santa Catarina também, envolveu com trabalho junto com o pessoal lá de materiais, foi de um desenvolvimento de um sistema tubular híbrido, né? O tubular que é para iluminação. Então, hoje tem esses sistemas de tubular para iluminação e eles são passivos, né? Então, somente quando tem sol, a gente utiliza. Só que o grande problema deles, ele é ótimo, ele filtra infravermelho, ilumina super bem. Cada sistema tubular de 30 centímetros, hoje ilumina em torno de 10 a 12 metros quadrados, só que a iluminação interna fica variando muito em função da luz externa, né? Se tiver um dia nublado, com tempestade, enfim, você vai ter uma variação interna de luminosidade e a gente sabe que tem normas que padronizam isso para questão de trabalho. Então, o que a gente fez no estudo foi, além de desenvolver um sistema tubular polimérico com metalização, né, por prata, a gente também incorporou junto dele sistema fotovoltaico e LEDs, né? E um sistema de controle que media a luminosidade interna e fazia o ajuste automático dessa luminosidade. Assim, a gente teria uma luminária 24 horas por dia e com controle de luminosidade interna, né? Então, ela teria a capacidade de ajustar a luminosidade através dos LEDs, tá? Aproveitando sempre, dando prioridade pelo uso da iluminação externa. Então, aqui algumas questões, né? A gente reaproveitou materiais reciclados, a gente trabalhou com essa ideia, trabalhou com a ideia de utilizar sempre matéria-prima reciclada e incorporação da parte LEDs e fotovoltaicos, né? Além do sistema de controle. Aqui eu mostro as fotos, né, do desenvolvimento, né, que a gente teve no final. Então, à esquerda, aqui é o sistema adquirido, né? Se eu não me... Foi da Espaço Solar de Espanha. Cada sistema desse, sem LED, sem nada, sem instalação, que dá para ver aqui, ó, custou R$5.000, fora as taxas de importação, custo mesmo. E aí o nosso sistema aqui do lado, que a gente incorporou também o fotovoltaico. Aqui eu mostro o visual interno, né? Fica uma luminária convencional, bom, comum, né? Acho que todo mundo tem uma lumináriazinha dessas em casa de LED hoje em dia, né? Uma realidade. Mas essa aqui, ela é solar, tá? E aí a gente mostra aqui, ó, como foi feito o mapeamento interno. A gente pegou a norma na época, né? A norma agora não está mais vigente, por isso que eu não vou citar ela, né? Teve uma atualização, mas a gente colocou os luxímetros em cima das classes, no ambiente 70, e fez a validação em termos de quanto a gente conseguiria, né, de iluminação na sala de referência e na sala do protótipo. Esse primeiro exemplo aqui, que a gente tem as validações, ela não teve correção por LED nem nada. A gente simplesmente mostrou a nossa variação de eficiência do sistema convencional, hoje comercial, o sistema de referência. Esse sistema de referência aí, ele tem eficiência acima de 92%, tá? Só para o efeito de comparação, e o nosso. A diferença é que o nosso custou R$600 e o deles aí, o mais barato que a gente hoje viu, se eu for ver, está em torno de 3.000, 3.500. Então, tem uma diferença significativa de valores. E aqui a gente tem um sistema que a gente estava trabalhando com justamente já em iniciação científica, com a questão da incorporação de baterias, né? Hoje, pensando em sistemas de baixo custo, aplicações isoladas, eu não sei como é que é a realidade de vocês aí, mas a gente tem aqui aqui em Foz do Iguaçu e região, tem muita área de agrobusiness, né? E dentro desse agrobusiness tem ele é voltado em cooperativas, tem cooperativas grandes aqui, cooperativas, a gente englobar as 5 maiores cooperativas no ano de 2020, elas faturaram 21 bilhões de dólares, mas a maioria aqui, dentro dos cooperados, é agricultura familiar, né? Pequenos cultivos familiares. Então, e um dos grandes problemas e gargalos deles aqui, nessa questão, é justamente energia. Então, alguma coisa que a gente estava pensando era desenvolver alguma coisa para trabalhar até com sistemas offline, né? Sem estar conectado na rede, e que eles pudessem utilizar energia fotovoltaica, banco de bateria, para irrigação, por exemplo. É um dos grandes problemas deles, né?
poderem controlar isso e reduzir os custos deles. Então, esse trabalho vem nesse sentido que seria um sistema que iria monitorar o barramento CC, que seria da interligação entre o fotovoltaico e a bateria, e, em função de alguns parâmetros, alguma necessidade, remotamente ele conseguiria desconectar ou conectar, né, automaticamente ou por demanda externa. Um trabalho com equipamentos de baixo custo. Aqui é um protótipo de um termogerador, né, um gerador baseado em termoeletricidade que a gente montou. Aí é uma bancada que gosto de colocar essas fotos porque, apesar de elas não serem bonitas, é a nossa realidade, né? Então aqui teria o termogerador, a fonte de calor, né? E aqui ele faria a transferência para os blocos de refrigeração, no caso, calor, né? E os blocos de refrigeração, e aqui uma caixa que foi utilizada, que não aparece na foto, né? Foi montado. Em função disso, né, desse layout, a gente levantou as curvas de desempenho em função dos gradientes de temperatura. Então, o sisteminha a gente conseguiu aí com gradiente de 80 graus, nós temos um gradiente relativamente baixo, e conseguiu uma tensão de 15 volts e até uma potência máxima aí de 40 watts, né? Mas temos aqui, em função de cada gradiente, os valores. Aqui é já uma variação, digamos, daquele trabalho, que foi um trabalho de conclusão do aluno, aqui, que é a ideia de propor uma aplicação, né, da forma modular e expansível para a utilização da termoeletricidade para aproveitamento térmico em veículos, né? Ou, na verdade, não necessariamente veículos, mas para qualquer sistema de exaustão de gases, né? Então, a gente pegou aqui um exemplo, tinha um motor embancado, eu consegui fazer uma imagem térmica, então a gente pegou como referência a temperatura na saída dos gases aí desse motor, é um motor de Celta, tá? Só tá recortado, ficou mais bonitinho, né? Então a ideia aqui desse sistema, ele não era otimizar, e sim ele criar módulos, né? Cada unidade dessa ele poderia replicar elas em série, né? E aumentar a potência em função do que ele queria. Aí a gente fez uma associação com 24 módulos em série, e aí, por simulação, né, ele utilizou o console e a questão de modelagem, tudo, utilizando os métodos analíticos, chegando a uma validação e uma potência aproximada desse 120 watts para esse sistema. Aí teve outro trabalho que daí foi uma continuidade desse aqui interno, que daí a gente trabalhou com a modelagem numérica, porque a gente percebeu que o quê? A modelagem numérica, quando a gente fazia utilizando os bancos de dados que nós tínhamos, e verificando até em artigos, ela tinha uma questão de que ela dá muito maior do que realmente é os nossos valores reais, né? O analítico dá maior, o numérico dá maior, e aí você vai fazer o experimental dá infinitamente menor. E aí a gente começou a levar em consideração outras questões, né? Então, esse trabalho foi justamente nisso. Ele teve a finalidade de mostrar ou chegar num valor de modelagem que se aproximasse mais do experimental. Uma das coisas que a gente viu foi essas lacunas, né? A rugosidade superficial das placas cerâmicas, né? Elas não são perfeitas. Então, nesse meio ali, ficava complemento, geravam perdas por essa questão. Então, a gente fez toda uma questão aqui do modelinho, né, de transferência simples, onde a gente leva em consideração justamente essa rugosidade e o material que influencia. E ela foi incorporada na modelagem e demonstrada em relação ao experimental e o modelo, a melhoria não, que ela representa melhor, né, o experimental, né, do que o modelo tradicional. Então, aqui a gente tem algumas outras avançando em função dela e as curvas de desempenho dela, né? Do analítico, do experimental e do numérico. Ainda tem aqui melhorar, mas aí a gente falta a questão houve uma ruptura do trabalho, não teve a continuidade e a gente não conseguiu avançar, mas ainda tem bastante coisa para a gente conseguir ter uma simulação onde a gente tenha um valor muito próximo do real, né? Real que eu digo experimental, certo?
E aí, outras questões de aplicação que vem se trabalhando, a gente tinha um aluno trabalhando em paralelo com essa menina aí, que trabalhou com a questão de ruptura, da rugosidade superficial, da modelagem, tinha um trabalho que o menino ele queria desenvolver um sistema térmico. A gente propôs isso, né? Porque a gente for pensar num sistema solar, a gente tem dois detalhes, né? Quanto maior a energia solar, né, incidente, maior a geração da fotovoltaica. Mas quanto maior a incidência solar, maior a temperatura e ele perde eficiência, né, em torno de 10% a 15%. Então, a gente pensou em trabalhar com um sistema híbrido, né? Seria um sanduíche, né, propriamente dito, onde a gente teria a célula solar, né, e embaixo um módulo termoelétrico, com a ideia de que um módulo, melhorasse a eficiência do outro. A principal seria o fotovoltaico e o termoelétrico, a finalidade dele é aproveitar a parte dos 42% do infravermelho, do espectro, né, que passaria, que chegaria, parte dele que chegaria, e também reduzir a temperatura de operação do módulo fotovoltaico. Então, a gente realizou alguns trabalhos e mostrou o quanto aqui a gente conseguiria melhorar da eficiência, né, com a inclusão do termoelétrico. Então, aqui mostra justamente o ganho em função dos meses, né? E aí a gente foi começando a trabalhar com a questão de... Aqui é um outro trabalho que a gente tem. Esse aqui é o trabalho do grupo, não sou só eu que faço, né, gente? Deixar claro. Então, um BMS, né? O BMS é o controlador, né? É um sistema de monitoramento de baterias, né? Hoje a gente fala de baterias de lítio, a gente precisa controlar a tensão e a corrente dela de descarga, senão tu danifica ela ou pode sobreaquecer ou ter ruptura, né? Ou reduzir drasticamente a vida útil dela por mau uso. E aí um dos problemas que a gente percebeu é o quê? Os BMS hoje são tudo fechado. A gente não consegue fazer pesquisa neles. Não dá para desenvolver nada. Então, o que a gente fez foi o primeiro passo, antes que todo mundo queria mexer com bateria, e muito isso assim, chama atenção pela questão das baterias aplicadas aos veículos elétricos. A gente tomou a iniciativa de vamos criar um BMS genérico onde a gente possa fazer testes, né, utilizando células simples, né? E aí, no final, a gente acabou, por questão de recursos e facilidade laboratorial, né, trabalhar com células 18650 de lítio e criar um BMS genérico onde pudesse fazer estudos, né, para estudar e desenvolver os algoritmos, tanto de estado de saúde como estado de carga. Aqui é um trabalho passando rápido, mas envolve a questão também de armazenamento, que é a modelagem, né? Daí vai muito mais para sistema de potência, controle, que é, ok, vou utilizar energia renovável, vou usar a bateria, mas qual é o aspecto positivo de utilizar ela na rede, né? E qual a melhor forma de utilizar? Então, assim, isso foi um primeiro trabalho inicial, resultou numa dissertação de mestrado, de verificar se a melhor forma é junto ao consumidor, e se é junto à subestação, né? Ou se é o híbrido disso, né? A geração no consumidor e o armazenamento na subestação. Foi feito alguns cenários e algumas análises iniciais, né? Chegamos à conclusão que pouco se pode concluir e muito tem que se avançar ainda, mas dá uma sinalização para a continuidade do trabalho, né? E principalmente o interessante é a gente conseguir um modelo de teste dentro da realidade do Brasil, que esse modelo do I3E34 eu costumo dizer que a gente tropicalizou ele porque ele trabalhava com valores de grandezas dos mercados europeu e americano, e hoje a gente tem ele dentro dos padrões do sistema elétrico brasileiro. Então, isso já foi esse ambiente de teste por si só modelado já foi um avanço para nós em termos da continuidade de pesquisa. E aqui falando um pouquinho já da suavização de potência, né? Isso eu acho que envolve a questão de desenvolvimento de uma série de fatores que a gente pode trabalhar. A gente buscou o quê? Muito se fala hoje em colocar fotovoltaico e o impacto dela. A questão é que o fotovoltaico ele não gera aquela meia senoide linda e maravilhosa das 6 às 6 da tarde, né? A gente tem problemas de sombreamento parcial, variação de potência em função de falha em sistema, sombreamento parcial que cai drasticamente a potência, né? E assim por diante. Então, como prever essas interrupções de fornecimento de energia e como resolver isso? Uma forma de resolver é justamente você garantir que a variação de potência dela, já existem normas, não no Brasil, mas fora, que
obriga que a máxima variação dentro do valor instantâneo medido no próximo período de integração é de 10%. Então, como garantir isso? Vai variar, vai ter sombreamento. Então, a única forma é através da incorporação de bateria e algoritmo de controle. Então, esse trabalho aqui, a gente fez justamente isso, né? A gente propôs a utilização do modo de bateria, né? A estimação de uma potência de bateria para esse... Qual seria a potência de bateria requerida para isso, e trabalhar com controle para que a nossa variação nunca exceda os 10%, né? E minimizar essa flutuação ou oscilação, né? Que os termos ambos são encontrados na literatura, para essa questão da injeção de potência, né? Fotovoltaica. Que aqui tem um exemplo do que a gente gostaria, que foi um dos primeiros voltado à bateria, né? Estou na celeridade aqui, não sei como é que está o meu tempo. Que a ideia que a gente tinha desde o início foi criar uma bateria para uso residencial, que ela fosse customizada, né? E que a gente pudesse, fosse estilo plug and play. Você compra um módulo, coloca na sua casa, precisa de maior bateria, você vai lá, conecta o cordão umbilical, semelhante aos hoje os módulos, os inversores fotovoltaicos, né? Microinversores, e vai colocando em paralelo e vai adquirindo. Hoje já tem sistemas, alguns sistemas fora do Brasil, da ênfase, que eu utilizei até para montar aqui esse slide para vocês, que utilizam essa ideia, né? Mas eles utilizam todo o material novos, né? A ideia que a gente tinha era justamente o aproveitamento das baterias veiculares. Hoje a gente tem uma série que se fala muito em uso em veicular, em uso no sistema elétrico, mas a gente em breve terá uma demanda muito grande de reaproveitamento dessas baterias. Hoje a bateria inteira com 72, 200, tem com células com 72 pequenas, células com 176, se eu não me engano, células dessas aqui, né? Cada uma é uma célula aqui interna da bateria. A bateria toda é descartada em função de uma célula dessa danificada ou que esteja com capacidade de armazenamento inferior a 80%. Então, a ideia toda desse trabalho é justamente de um segundo uso, um reaproveitamento em função das baterias, né? Descartadas, para a gente não descartar toda ela, e sim reclassificar ela e dar um destino, né? Seja ela conforme a sua capacidade dentro da segurança. Então, uma das coisas que a gente pensou foi o desenvolvimento desse sistema com invólucro e tudo mais, para utilização como bateria para uso doméstico, né? E aqui é justamente aquele trabalho que a gente estava pensando, a continuidade dele, da incorporação do sistema híbrido com termoelétrico, a gente está pensando, não, a gente está aguardando o momento certo que a gente consiga retomar para a proposição da utilização de sistemas, né, híbridos, mas para aplicação nos nanosatélites, né, ou para aplicação espacial, que é o principal uso hoje. Então, nessa parte aí, toda a questão de validação, de durabilidade do material, degradação dele, também sim, vai fazer parte desse processo, né? E a ideia é que a gente tem que a gente consiga, em 2, 3 anos, consiga colocar no balão meteorológico e tentar o protótipo e fazer captura de imagens, né? Também validação em loco, né? Mais próximo do in loco, colocar no espaço não vai rolar, né? $150 mil o quilo não vai dar, não. E aqui a gente tem alguns trabalhos que, em função disso, que a gente está trabalhando muito com energia renovável, muito com a questão de dados de região, né, valores, a gente tem uma dificuldade e não tinha uma estação meteorológica. Né? Tem, na região tem, a gente não conseguia acesso aos dados da forma que a gente queria. Então, a gente optou pelo método de vamos criar a nossa própria estação, né, e foi uma das coisas que a gente fez aqui, agora durante a pandemia, para a gente tentar dar uma vazão nos trabalhos. Então, esse dashboard foi desenvolvido e agora a gente está desenvolvendo e validando o sensor de radiação solar. Outros trabalhos que aí a gente já fez, já mudando, né, durante a pandemia, por causa de não ter acesso, foi um trabalho de mestrado, foi transformado, que era para desenvolver um protótipo, um gerador baseado na ideia lá da Luciener, virou o desenvolvimento de uma ferramenta, ou seja, um software de avaliação de potencial, onde você entra com os dados como se fosse um simulador, né, da potência gerada e com a melhor turbina e método para aquele local. Tá? Outra questão, justamente que a gente falou do sombreamento, né,
e tudo mais. A gente tem uma tese aqui que a gente está trabalhando com a questão de machine learning, né? E algoritmos genéticos para a questão de identificar as nuvens e fazer, a partir dessa identificação por imagem das nuvens, a previsão da geração futura, né? Então, com isso, a gente conseguiria ter uma tomada de decisão com um tempo maior, né? Para evitar essas oscilações de geração. Tá? O trabalho também é no mesmo sentido, mas não do previsão, mas utilizando já a bateria fotovoltaica, em vez de unidade de controle, a gente está utilizando o banco de dados que nós temos e fazendo um treinamento do algoritmo baseado em redes neurais. Tá? E outra coisa aqui, que é aquela questão que eu comentei, né, de reciclagem, segundo o uso das baterias. Para a gente poder classificar essas baterias, a gente precisa saber o estado de saúde, né, dessas baterias. Então, o que a gente está utilizando aqui também, essa aqui é uma tese de doutorado que a gente está trabalhando, justamente na questão de algoritmos genéticos. A gente está utilizando um banco de dados da NASA, das baterias, e a partir desse banco de dados a gente está tentando processar ele e reconhecer padrões para criar um dispositivo que a gente consiga classificar as baterias, né, utilizando medidas elétricas, né, aí a partir desse algoritmo, para que a gente possa não descartar a bateria, as células inteiras da bateria, né, poder pegar uma por uma e dar uma classificação de uso. Se ela não tem condição, vai para a reciclagem. Se ela tem ainda condições de ser reaproveitada, ter uma outra destinação, né? Então, esse foi um trabalho. E, obviamente, na sequência, a gente tem um outro trabalho com o pessoal da engenharia química, né? Que é justamente da parte de hidrometalurgia, né? Que as células das baterias que não tem como a gente reaproveitar, a gente vai desenvolver todo um processo, né, ver custos e estimação dele, ainda está bem embrionário, é uma coisa que começou agora, esse ano, e reaproveitamento dessas células, né, para aí sim, não da célula, perdão, aqui seria justamente o reaproveitamento dos materiais nobres dessas células, né, para dar a destinação, que é justamente aquelas que a gente não tem como reaproveitar. Aqui é o trabalho, até o professor Adriano participou da banca, que a gente, nessa questão de energia solar, na parte térmica, a gente não tem muito material aqui também, e aí a gente resolveu desenvolver uma bancada para teste, e especificamente ela vai acabar, viu, Adriano, vocacionada à questão para estudo de fluidos, né? Então, a gente está desenvolvendo ela, é um trabalho de mestrado, e toda a incorporação, tanto da estação que a gente tem desenvolvida, como esse sistema, a gente está instrumentando para que a gente possa utilizar ela para fins de pesquisa posterior, para validação dos fluidos, né, e a eficiência deles nesses sistemas parabólicos aí de aquecimento. O trabalho que a gente tem aqui desenvolvendo é um sistema de gestão energética pelo lado da demanda, né? É muito parecido com o Sonoff, né? Hoje eu acho que todo mundo conhece aqueles interruptores inteligentes. Se você fala lá, Alexa, ligar a luz, né, etc. E isso pode ser aplicado para várias coisas, né? Fora do Brasil é uma realidade hoje, né? Toda casa já é assim. E esse aqui é um sistema que, além disso, né, ele seria muito similar visualmente a um disjuntor bifásico, né? A ideia é que ele faça, além da chave eletrônica, que ele também tenha esse sistema autocalibrado, ou seja, ele vai medir tensão, corrente e potência do local, consumidor, e tu é um equipamento que ele se autocalibra, tu não precisa ajustar, né? Você coloca no lugar, em 127, 220, ele vai sair medindo com uma classe aí de precisão 2, né? Classe 2, se não me engano. Tá? Então, esse é o equipamento que a gente está desenvolvendo, a ideia é a gente até incorporar dentro do nosso sistema que a gente tem. É um outro trabalho que a gente está fazendo sobre gerenciamento, também algoritmo genético para analisar a melhor condição de penetração e geração, qual é a melhor oferta, preço, né, para ajuste de preço para regular o mercado. Pode um pouco do escopo, né, que a gente está trabalhando. Aqui, indo para o fechamento, né, só para mostrar como é que era a nossa realidade que a gente tinha em termos de trabalho. A gente vinha atuando antes da pandemia, né, de valores dentro do grupo de pesquisa. Então, a gente tinha muito mais, a maioria dos nossos trabalhos eram muito mais vocacionados ou direcionados à intenção de trabalhar com desenvolvimento laboratorial, né, e experimental,
Então, a gente vê aqui, desde o Smart Health, que foi o exemplo que eu coloquei, o menino acaba, ao longo da pandemia, acabou desistindo, né? A parte de sistemas autônomos, né? Sensores também, e assim por diante, né? E aí a gente tinha esses indicadores que a gente tinha conseguido nesse período. Agora, dos trabalhos que a gente tinha agora do período pós-pandemia, eu colocar assim, o único que continua mesmo é a parte de projeto de desenvolvimento de novos métodos de microgeração de energia através de captação de energias residuais, que é o que eu explanei rapidamente para vocês, e os outros trabalhos que a gente acabou, porventura, que são não deixam de ser variações daquilo, né, que nós tínhamos, né, mas eles acabaram tendo um viés muito mais vocacionado à questão de utilização de computação, né, então, engenharia da computação, voltagem de machine learning, né, estudo de algoritmos genéticos, né, de uma forma geral. Os únicos trabalhos que a gente tem experimental hoje, que é o do gerenciamento de energia para o lado da demanda, a parte da estação e a parte do termosolar, esses 3 sistemas, eles foram desenvolvidos estão sendo desenvolvidos porque os colegas têm infraestrutura interna. Um trabalha com um desenvolvedor eletrônico, então ele tem um laboratório em casa, o outro é o responsável pelo laboratório, é um colega nosso da universidade, e um terceiro, a gente equipou a estrutura da casa dele para ele desenvolver, porque a gente não tem possibilidade de acesso dentro da universidade, né? E o restante todos estão trabalhando muito mais com trabalhos voltados à modelagem, né, computacional. E aí a gente também focou muito em trabalhos de publicação, que a gente tinha coisas paradas aí para desenrolar nisso, né? E nesse sentido também a gente envolveu um tempo, né, e esforço a busca de recurso externo, né? Então, nisso a gente conseguiu aprovar, junto ao Procel, o Procel abriu um edital, e a gente deu continuidade em 2020 e conseguiu aprovar o recurso de 1 milhão para a criação de uma edificação de consumo zero de energia. Ela deve iniciar ainda esse ano a construção. E também, durante a pandemia, a questão logo no início da escassez de recursos e a questão até do hospital aqui, a gente também tentou ajudar no desenvolvimento de algumas máscaras, né? Principalmente máscaras que poderiam ser reutilizadas e tudo mais. E aí a gente fez algumas modelagens e deixou disponível isso para utilização, né? Tanto a máscara como o sistema de higienização para ambientes, né? Um aplicativo simples, mas que consiga temporizar. Então, aqui, dentro dessa nossa realidade, daquilo que a gente conseguiu fazer, a gente também destaca aqui 2 livros que a gente organizou, né? Um voltado especificamente à parte de armazenamento de energia, que o pessoal aqui da região tem bastante interesse de falar em armazenamento voltado para sistemas de energia e integrado com energia renovável. Eu acho que cada 10 alunos, 9,5, se isso é possível, vem querendo conversar disso, né? E esse aqui é um outro livro que vem justamente da abertura do programa, da ideia de mostrar o que a gente vinha fazendo, né? E a abertura de experiências com tema de pesquisa mais interdisciplinar. Então, no final, acima de tudo, a gente tem que destacar aqui que o que eu mostrei aqui é um pouco, né? Só um breve esboço daquilo que a gente vem fazendo e trabalhando, né? Dentro de um grupo, né? Que tem mais de 10 pessoas. E nada disso a gente consegue fazendo sozinho, e a gente só consegue crescer e produzir contando com parcerias e apoio. Então, deixa aqui registrado alguns. Peço desculpa se esqueci de algum também. Então, vou finalizando por aqui. Desculpa a demora de ter me alongado. Passo a palavra para vocês e fico à disposição. Nada, foi um tempo ótimo. Nós que agradecemos aí também sua apresentação, muito boa, muito didática, com um conteúdo muito importante e que para o Brasil, no mundo inteiro, não se vem trabalhando, procurando alternativas para de novas energias. Então, aqui agora cedo a palavra para todos os presentes. Começamos sempre aqui com a professora Martina e o professor Marcos. Eles sempre têm... Ok, não, é impressionante, certamente sem a pandemia a gente iria ter aqui um quadro absolutamente
enorme de resultados. Parabéns, Oswaldo. Deixa eu permitir, Oswaldo, dar uma sugestão, que eu acho que a gente tem que entrar nas academias, porque a academia de exercício, né? A academia é um perde-perde. Você é um gasta-gasta, digamos. O cara gasta energia elétrica para gastar energia física, né? Para fazer exercício. Então, vamos desenvolver sistemas aí que o pessoal que vai lá tem que gerar a própria energia nos aparelhos É bem interessante tu ter uma bicicleta ergométrica que o cara diz assim, para te ganhar um hambúrguer, tu tem que pedalar 10 minutos. Uma cerca na geladeira, vamos brincando. Então, sem estender muito o comentário, Oswaldo, mas tem algumas aplicações que os meninos têm que pedalar para poder usar o joguinho, né? Então, essas aplicações aí tem uma... Mas só felicitar, porque a quantidade de trabalhos e aplicações são muitas e muito impressionante o trabalho. Obrigado. Na verdade, no início, indo com o que você falou, a gente tinha proposto a criação de um parquinho para demonstração, que a ideia é assim, você precisa mostrar para as pessoas que qualquer coisa você pode gerar. Então, a ideia foi criar um parquinho de diversões, onde a gangorra, o gira-gira ia ser demonstrativo. Itaipu tinha topado investir um valor significativo para fazer acontecer. E aí veio a troca de gestão, troca, e morreu tudo. Mas sim, tem várias aplicações e cada um que, eu tenho certeza, quem ouviu, quem se reconhece dentro do tema, bate 1000 aplicações distintas dentro daquela realidade dele, né? Por exemplo, da irrigação, o menino que veio falar comigo, o pai dele é produtor de hortaliças orgânicas. E ele falou, nossa, eu gasto muita água, muita energia para bombear água. E aí eu falei assim, aí eu queria comprar uma bateria com painel fotovoltaico. Eu falei para ele, você não precisa da bateria. A tua bateria é o quê? É uma caixa d'água. Você leva a água durante o dia que eu estou gerando e utiliza a inércia para ficar usando por irrigação. E aí ele tava modelando nisso, mas acabou a pandemia atrasando tudo. Mas cada um enxerga a sua realidade. Obrigado pelo comentário, professor. Perfeito. Adriano, quer fazer algum comentário? Não, só complementando aí, eu quero agradecer novamente o Oswaldo pela apresentação. Realmente o grupo é muito produtivo, o grupo aí que você apresentou, explanou os trabalhos, tem um leque de aplicações bem diversificadas e eu acho que isso é importante para motivar quem assistiu a trabalhar nessa interdisciplinaridade e pluralidade, né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho, eu particularmente, eu gosto muito dessa coisa de trabalhar em equipe, com visões diferentes, com habilidades, com skills diferentes, que eu acho que é o que você ilustrou aí na tua apresentação. Parabéns aí pelos trabalhos do grupo, e como o professor Iá falou, se a gente não tivesse tido essa pandemia, eu acho que você aí teria resultados aí melhores ainda, e o volume muito grande de resultados. Então, parabéns aí, Oswaldo. Obrigado. Alguém do presente? Professor, eu tenho uma dúvida, foi um slide que o senhor apresentou, que foi o 16. Tem um bocado de aplicações, tem lá aquela parte da roupa, do boné, que era usado para produzir energia, transformar em energia. Aí, a dúvida que eu tenho é, como é que faz para armazenar essas energias? Milagre não existe, né? Vamos começar por aí, Sebastião. Tudo bom? Obrigado pela pergunta. Vou ver se eu acho o slide, tá? É esse aqui? 16, professor. Slide 16. Beleza. Tá vendo a minha tela? Sim, tô vendo. É esse aqui, né? Então, assim, armazenar é a mesma questão, né? A gente vai... Para que armazenar, tem duas formas de utilizar. Ou é bateria, ou é supercapacitor, dependendo da quantidade de energia. Para sistemas de baixa potência, né, digamos, o Smart Band,
e tudo mais. Hoje a gente já tem tecnologia de supercapacitor capaz de utilizar para gerar. Então, o supercapacitor, para essas aplicações, ela é mais interessante do que a própria bateria, certo? Mas não foge disso. Ou a gente vai utilizar um sistema de armazenamento, né? Não deixa de ser convencional por bateria, ou a gente vai, na grande maioria das vezes, ou um supercapacitor. Para pequenas potências, para esses sensores autônomos, o pessoal já está indo para a ideia de trabalhar com supercapacitores impressos, né? Então, eles estão fabricando CI já com supercapacitor impresso junto. Respondi? Entendi. Uhum. Respondeu, professor. Obrigado. Imagina, Luiz, queria falar, Luiz? Sim, professor. Boa tarde, professor Osvaldo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz. Duas perguntinhas. O senhor trabalhou com a célula fotovoltaica para noite, noturna, digamos assim? O senhor já viu ou ouviu alguma coisa sobre esse tipo? Não trabalhei com isso. O que eu estou começando a trabalhar, certo? É com células para uso indoor, que é diferente. Não sei se você já ouviu falar nessa, agora vou te devolver a pergunta. Não vai ganhar de volta. Tem um artigo bem interessante de 2 americanos que saiu saiu em novembro do ano passado. Aliás, foi em julho do ano passado, onde eles usavam uma placa solar convencional para pegar a luz do dia, né, a luz normal, a luz do sol, e tinha um CI, tinha um equipamento lá que ele pegava a radiação infravermelha que se eleva da Terra, né? Uhum. E eles conseguiram uma eficiência até razoável, né? E já estava olhando aqui agora outros trabalhos também, o pessoal da China está trabalhando com algumas células para pegar energia que vem do espaço, por exemplo, né? Eu não vi nada, né? Mas alguma coisa que estão trabalhando nessa área. Então, acho interessante também sua equipe aí ver coisas desse tipo, né? Sim. E outra eu vi aí que vocês usam muito o Arduino. Vocês trabalham com PIC também? PIC nem tanto, que o pessoal está trabalhando muito mais com placas de desenvolvimento. Então, a gente está trabalhando com as placas de VPGA, né? Raspberry e assim por diante, né? Beleza. Por quê? Até porque a gente não consegue acesso nos laboratórios. Então, não ia ter que gravar. Então, a gente acabou indo. E aí, a ideia sempre foi, desses desenvolvimentos que você olhou, eu sempre foquei baixo custo, né? Então, a ideia sempre foi deixar... A ideia desse desenvolvimento é para ser um desenvolvimento tipo do it yourself e open source. Então, a ideia sempre foi o quê? O que é mais popular para a galera usar? O que é mais barato para usar? O que o maior número de pessoas utiliza? Ok, eu poderia usar um PIC? Poderia. Mas a gama de pessoas que pode utilizar isso é muito menor, né? E aí você vai lá no GitHub, é uma overdose, né? De códigos prontos em Arduino e etc. Então, o pessoal acabou optando por isso. E aí, desenvolvimentos maiores, a gente está usando placas VPGA. Aí tem um menino que quer trabalhar com a questão de inversores, propriamente dito, e controlador para bateria. Aí ele vai usar o módulo da National Instruments, o GPIC, né? Que é um módulo específico para controle de microinversores, e assim por diante. Legal, muito interessante o trabalho aí. Gostei do tênis, viu? Depois, quando tiver descer, comprar um desse aqui para correr. Mas é só falar aí. Valeu. Qualquer coisa, meus contatos vão ficar com o Ramon, ele repassa aí para vocês. Muito bom. Fica à vontade para me mandar os teus arquivos aí. Agora, respondendo um pouco essa pergunta da questão da célula, eu não vi nenhuma célula para vender. E como nós não temos como desenvolver, nesse momento, como eu falei, a gente está trabalhando muito mais na aplicação. Então, eu não busquei. Mas tem bastante desenvolvimento em termos de corantes e novas aplicações. Por exemplo, a célula que utiliza indoor não é a mesma célula que tu utiliza normal, tá? É um outro tipo de corante, uma outra questão está sendo feita. Mas isso a gente pode bater um papo assim, Luiz. Aí fique à vontade, meu WhatsApp e tudo, e chamar e a gente conversa. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado, um abraço. Bom, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Enquanto alguém se anima, eu vou aproveitar, professor, algumas de suas palavras para formular uma pergunta aqui. E assim, são palavras bem simples, são relacionadas a essas palavras de, primeiro,
equipe, ¿no? Imagino que a equipe de vocês é composta por estudantes também de programas de pós-graduação e demais. Então, tendo em conta isso e aproveitar a palavra pandemia, pouco acesso ao laboratório, para lhe perguntar como vocês estão conseguindo agora nessa pandemia, não? Desenvolver os trabalhos, como a pós-graduação de vocês está mantendo a defesa de mestrado, não sei se vocês têm doutorado, você já me tinha falado, e assim, como está influenciando essa pandemia? Estão conseguindo o programa ir para frente? Estudantes estão motivados mesmo tendo a pandemia? Como está esse vínculo aí? É algo que eu sempre pergunto a todos nossos convidados, porque, bom, se você vê, os maiores participantes são nossos próprios estudantes. Sim. E eles têm que entender, não? Também como se motivar de alguma forma, como é que estão funcionando a nível de programas de pós-graduação essa parte em tempos de pandemia. Tranquilo, Ramon. Vamos lá. Você falou que ia fazer uma pergunta, né? Não é uma pergunta, foi umas 10, né? Mas vamos lá. Eu não sei se a gente vai ficar motivado ou vai todo mundo se abraçar e chorar junto, né? Um dos dois. Então, eu acho que os programas, apesar da regionalidade, a gente tem muita similaridade na época, né, que começou. Vocês também entraram em 2019, né? Eu brinco que a gente é o filho da pandemia, né? A gente foi uma alegria danada, porque quando eu falo que na verdade, a proposta, eu até contei essa história para o Adriano, a gente submeteu a proposta a primeira vez final de 2015, né? Tomamos um não, depois a gente ressubmeteu, teve um ano que não teve avaliação, e aí a gente tem que ressubmeter de novo, eu ressubmeti 3 vezes, eu prometi para mim mesmo que aprovado ou não mandava mais, que, gente, 3 vezes seguida e vai, e a gente mandou e conseguiu aprovar, e aí eu consegui a gente conseguiu aprovar não somente o mestrado, como mestrado e doutorado, que é uma coisa bem raro, né? O pessoal geralmente pega mestrado e depois doutorado, mas pode, e a gente conseguiu. Então, foi uma alegria, e aí a gente começou. Aí, primeira coisa, a gente aprovou porque a gente teve 2 diligências, documental e a diligência presencial, a gente só conseguiu botar para operar em setembro de 2019, para rodar o programa. E aí, assim, a resposta da CAPES foi, vocês podem rodar, mas não tem bolsa. E aí a primeira coisa que foi, começa ou não começa sem bolsa? E aí que eu e mais 2, a gente resolveu, vamos. Eu não sei se foi a experiência mais lúcida que eu tive naquele ano ou a mais maluca, mas eu falei, algo me disse, se a gente não colocar para rodar esse ano, o ano que vem a gente não consegue. E a gente botou para rodar. E a gente botou na frente e aí foi atrás de bolsa e coisa. Enfim, a gente conseguiu 6 ou 7 bolsas e conseguiu abrir. No nosso primeiro edital teve mais de 200 inscritos. Que ótimo. Surreal, né? E aí, assim, veio a pandemia. A gente nem rodou as disciplinas, gente. A gente não conseguiu rodar um semestre de disciplina. Essa é a realidade. E a gente veio para a questão dessa. Então, assim, com os alunos, teve toda uma questão do que tu tinha combinado e caiu por água abaixo, né? A hora que a gente ficou, não, vai voltar. Aí chegou meio do ano, a gente viu, não vai. A gente vai ter que repensar em alguma coisa, entendo. E aí, eu posso falar de mim e mais 2 ou 3. Motivar os alunos é uma questão bem particular, mas eu tenho conversado individualmente com os alunos e tentado compreender a situação deles também e as possibilidades e ir ajustando. Eu acho que a gente tem, dentro do mérito, mantendo a questão acadêmica que a gente tem, né? Mas eu tentei flexibilizar para aquilo que a gente conseguiria fazer dentro da realidade de cada um. Porque a gente tem alunos do Equador, na pós-graduação, Peru, Colômbia, a Valentina, Uruguai, eu tenho que lembrar, eu lembro pelos nomes. Então, a gente tem alunos, e eles estão espalhados, né? Então, cada um tem uma realidade. Até fazer reunião, dependendo de onde eles estão, a gente tem que combinar o horário direito. Porque tem alunos que estão confusos aí, diferença de 4 horas, né? Então, se marcar uma reunião 8 horas da manhã para ele está 4 horas da manhã lá acordado. Então, a gente teve que ajustar. Essa foi a palavra, ajustar. Então, assim, antes de definir um tema, o que o Oswaldo quer, o que o aluno gostaria, a gente pergunta, nós temos condições de tocar isso hoje? Qual a nossa realidade? E foi ajustando. Eu não tenho uma fórmula mágica, não, cara.
Adoraria que alguém me desse uma fórmula mágica e conseguisse. As disciplinas também, muito feedback de conversando e ajustando e adaptando, mas, via de regra, algo que está caindo na pós como padrão é que disciplinas com muita gente, a gente não consegue ter um contato humano, né? De conversar, de compreender, e aí fica uma coisa que você não sabe se o aluno aprendeu, se evoluiu, ou simplesmente ele está logado ali e ele está fazendo outra coisa. Pode ser, eu acho que é algo que essa parte aí todo estamos... Fico triste, eu converso com meus estudantes, que vários estão aqui, e às vezes eu fico triste, porque também eu não sei o sentimento deles, se estão entendendo, se estão aprendendo, se estão levando só porque tem que cursar a disciplina, então... É bem complicado, não, bem complicado mesmo. Deixa para fazer a pergunta número 11, então. Bora. Aproveitando que você falou que você tem estudantes de várias regiões aqui de Latinoamérica, bom, nosso programa também é novo e como mesmo eu cheguei também de estes países do Caribe, eu gostaria que em algum momento o nosso programa também fosse bem aberto assim internacionalmente para ter estudantes estrangeiros. Nesse caso, para vocês conseguir isso, vocês tiveram que fazer algo muito grande dentro da universidade ou simplesmente nada? No edital de vocês está aberto também para todo que quiser vir estrangeiro, pode vir. Tem restrição com respeito, por exemplo, a estrangeiro que cursou um curso de, imagina lá, de engenharia elétrica em Colômbia. Ele, para entrar no programa de vocês, tem que ter o título homologado pelo MEC para entrar aqui. Ou simplesmente ele tem que ter um título consularizado por consulado de Brasil, por exemplo, em Colômbia. Como que funciona com vocês? Porque eu acho que é também parte da experiência interessante que nós poderíamos discutir, não? Um pouco para abrir assim o nosso programa também. Essa é uma das vantagens da Unila. Então, isso a gente não discutiu isso, a gente acatou. Então, é política da universidade. A universidade, hoje, toda a vaga dela, 50% é para estrangeiros latino-americanos, do Caribe e Haiti. Então, isso está no regimento da universidade. Então, a gente não teve essas preocupações. É aceito, né? Os diplomas e tudo mais, da forma como está. Então, a gente tem hoje essa abertura. E raríssimas exceções, a gente tem contato de pessoal externo da América Latina para fazer pós-graduação, né? A maioria dos nossos alunos estrangeiros que estão na pós-graduação, inclusive, se você quiser conversar com um deles, a gente pode tentar ver se eles topam fazer um bate-papo. A maioria deles foram alunos que vieram para cá fazer a graduação e resolveram dar continuidade na região na pós-graduação. Raramente, mas sim. Por quê? Porque a gente não tem bolsa para estrangeiro mais, né? Então, imagina um aluno que vai vir para cá para fazer mestrado 2 anos, sem saber se ele vai ter bolsa, porque o processo seletivo o processo seletivo de entrada, ele não está condicionado à bolsa. Então, é muito raro um estrangeiro vir para cá, a não ser pegar um exemplo. Tu tem um colega teu lá em Cuba que trabalha contigo e quer vir fazer mestrado contigo e já te conhece. Esse eu acredito que vem. Mas o cara que pegou no site, que lá conseguiu ler, é muito raro. A gente, todo ano, tem consulta, assim, do processo seletivo 2, 3, e nenhum efetivamente... Teve um que passou, mas efetivamente não veio. Por quê? Aí isso é uma falha do sistema, que obviamente tem que ter. O cara aqui fora não vai vir se não tiver com a bolsa certa. Então, a gente está fazendo o processo, mas aí a gente tem que corrigir essa questão. É muito difícil, né? Obviamente, verdade. Tem uns corajosos que tem condição, mas não é a realidade toda, né? Então... Eu me lembro, na época que eu fiz doutorado, eu soube do edital por conta de um colega que tinha vindo, que estava em São Paulo, ele mandou, e aí foi que eu apliquei. Quando eu vim, já tinha passado uma geração de cubanos por aqui. Já uns 15 anos, 10, 12 anos lá. Sim. Aí, quando eu vim, também peguei o edital do semestre seguinte e enviei para esse colega. Mas, na época, 2013, 2014, ainda tinha muita bolsa, o programa tinha várias bolsas. E aí, conseguiram vir muito mais. E, na época, tinha muito colombiano. Albert, que é de Peru também, ele veio, inclusive, antes que eu. E foi meio que assim, todo mundo, muita gente veio porque outras pessoas que já estavam aqui enviavam.
Só que hoje já é muito mais complicado. Isso foi se perdendo por conta das bolsas. Já não tinha mais bolsa, ninguém quer vir. Se não tem como se sustentar, né? Então, como torna você complicado. colocou, né? Você veio porque sabia que ia ter bolsa. Mesmo não tendo, você sabia que ia ter bolsa. Quem nem teve eu vou pegar um exemplo. Teve um menino que veio do Nordeste, especificamente, perdoe-me, que eu não lembro mais o nome, e ele veio para cá com a esperança de concorrer e ganhar a bolsa. Passou 2 meses, ele não ganhou a bolsa. O que ele fez? Pegou, fechou e foi embora. Então, complicado. Essa questão, é muito lindo a gente falar, né? Não, a gente quer valorizar a internacionalização dos programas. Gente, tem que dar condição, senão não vai. Desculpa o termo, fica uma falácia, né? É lindo para o discurso, mas tenta botar isso na prática. Meu Deus, eu tenho pena dos coordenadores de pós com isso, gente. Sem falar daquela nova plataforma da Sucupira com 10 anexos, né? 10, 12 anexos agora. Jesus. Recentemente, quando abriu o edital, eu encaminhei o edital para algumas pessoas que eu conheço, inclusive estudantes de pós-doutorado, estudantes que defenderam, professores, e eu sempre fazendo aquela divulgação, temos um programa que venham tal para fazer doutorado, e muitas pessoas me falavam exatamente algo similar. Vê, as pessoas já hoje não estão achando muita vantagem sem ter bolsa aí para se locomover dessa cidade, por exemplo, para Pernambuco, fazer um mestrado se não tem bolsa, como é que ele vai se sustentar? Então, assim, meio que é complicado. A gente sempre tenta, com a FACEP a gente pode conseguir, mas que, como você também falou, são separados, 2 coisas separadas. Aí a bolsa chega, se a FACEP aprova aqui em Pernambuco, mas chega um tempo depois. E então, é bem complicado. É um assunto complicado também. Resumindo, é isso aí que eu falei. A maioria ou vem como você veio, né? Ou são pessoas que já estão aqui por causa da graduação, que veio numa época que tinha já bolsa, né? Que a graduação, na época que inicial era, eles aprovavam e já diziam quem ia ter bolsa e quem não ia ter. Ainda é assim hoje. Então, ele já está aqui com bolsa e aí ele resolve encarar, porque daí ele não tem custo de transferência. Aí ele entra na prosa e espera um tempo, toca aí para conseguir a bolsa. Então, a nossa realidade é isso. Os estrangeiros, na verdade, não vêm de fora, são estrangeiros locais, né? Foi ótimo, professor. Foi muito bom o bate-papo, tanto sua palestra como da parte da ciência, como eu acho importante essa última parte, sempre traz coisas boas e ajudam a nós a pensar em possibilidades, não? Para ter uma pós-graduação melhor. E então, assim, a gente só tem que agradecer a você pela sua apresentação, pela sua experiência. A gente costuma abrir o microfone todo mundo para bater umas palmas para o professor, por favor. Pues muito obrigado, professor. Espero que consigamos manter essa comunicação